Nós vamos agora ao governador Nunes Freire, porque o nosso repórter Ivanias Lopes já tem em mãos, né, o laudo expedido aí pela Secretaria de Meio Ambiente sobre a poluição do rio Maracassumé. Hoje estamos aqui na Secretaria de Meio Ambiente de governador Nunes Freire, juntamente com o secretário, juntamente com o técnico químico, engenheiro químico, que um mês atrás estivemos no rio Maracassumé, após várias denúncias de moradores e pescadores da região de que as águas do rio Maracassumé estavam barrentas. A nossa equipe esteve juntamente com a equipe do meio ambiente, onde coletas da água foram feitas naquela ocasião, e hoje estamos aqui para dar o resultado à comunidade, a todos que interessam, o que de fato deu as amostras das águas do rio Maracassumé, Raimundo Neto. A gente precisava dar essa satisfação para a região, para a nossa região, até porque muitos pescadores estavam ansiosos para saber que tipo de peixe eles estão consumindo, que tipo de peixe está sendo vendido. Então a gente tinha essa obrigação, a gente mandou as amostras da água, tanto da parte barrenta quanto da parte que não está tão barrenta, para São Paulo, e tivemos a resposta que basicamente o nosso engenheiro aqui vai dizer exatamente o que tem dentro da água do rio Maracassumé. A gente falar como que é feito esse tipo de coleta, nós pegamos duas amostras, uma amostra antes do local que foi indicado para nós, que estava havendo a contaminação, e uma amostra depois desse local onde estava havendo essa contaminação. Nós pedimos uma análise mais detalhada para que a gente pudesse entender melhor o que está ocasionando essa cor estranha que os moradores e os pescadores estavam vendo na água. E então nós pedimos uma análise de metais pesados, que aí entram vários metais como alumínio, ferro, mercúrio, dentre outros metais, que são muitos, e nós pedimos outros parâmetros que julgam que são muito importantes para que a gente possa observar a potabilidade da água, né? O controle de qualidade dessa água que está sendo utilizado pelas pessoas dali da região do rio Maracassumé. Falando agora sobre os resultados, para a amostra inicial, a amostra antes do ponto de contaminação, o que nós observamos? Nós observamos que a água estava com alteração de ferro, de turbidez e de magnésio. Vale ressaltar aqui que essa alteração de ferro, apesar de estar fora dos parâmetros que é a portaria do Ministério da Saúde de número 888 de 2021, então esse valor para a amostra depois deu muito alterada. Uma outra alteração foi no alumínio. O ferro ele se apresentou alterado nas duas amostras, porém na amostra depois, após o ponto de contaminação, o alumínio deu um valor acima do permitido. Eu vou dizer mais uma vez que esses valores, tanto do alumínio como do ferro, eles não são valores prejudiciais à saúde. Porém, essa água ela não deve ser utilizada para consumo humano. Então, mas a questão do peixe em si pode ser utilizado sim, não tem um risco grave a curto prazo, curto e médio prazo, para a saúde humana no que diz respeito à quantidade de ferro e de alumínio que foi alterado na água. A gente achou também, além desses valores, na amostra após, o que é muito importante, porque isso já prova que está havendo uma contaminação maior naquele ponto, né? A gente achou também uma alteração muito grande de magnésio. O magnésio, ele é um metal que causa o que a gente chama de dureza da água. Quanto mais magnésio, mais a água ela é dura, então ela é uma água que não serve para lavar roupa, não serve para você, por exemplo, lavar louça. O sabão ele não funciona bem com a água com muito magnésio. E a diferença do magnésio encontrado na amostra anterior, antes do ponto de contaminação e depois, foi muito grande. O que dá mais um indicador de que aquele ponto ali realmente está trazendo uma contaminação a mais para o rio Maracassumé. E aí, a partir disso, essas análises já foram enviadas para a Secretaria de Meio Ambiente do Estado. Vão ser tomadas as medidas cabíveis para que a gente possa solucionar ou amenizar esse problema. Dá para nós, né? Apesar dela estar fora desses parâmetros, ela não está num valor que possa causar um risco à saúde humana.
apesar de estar alterada. Para a gente falar aqui bem a língua aqui do povo que está assistindo, os pescadores, moradores da região, né, em questões de números, você poderia dar para a gente a questão de número, a água que foi colhida antes e depois? Quanto aos números, quanto ao ferro, a amostra inicial, né, a primeira amostra antes do ponto de contaminação, a gente encontrou um valor de 0,6 miligramas por litro. Sendo que na portaria do Ministério da Saúde, eles indicam que o valor máximo para a água que seja de 0,001 miligramas por litro. Para a turbidez, nós encontramos um valor de 78,8 NTU para a amostra inicial, para a primeira amostra, sendo que na portaria do Ministério da Saúde, o valor é de 8 NTU. Um valor assim que você vê que é elevado, porém, quando você vai, por exemplo, para a amostra após o ponto de contaminação, nós encontramos um valor de turbidez de 214 NTU, um valor muito acima do que a portaria pede, que seja o valor máximo, e também muito acima do valor da coleta inicial. Então, a gente já consegue daqui observar que teve essa mudança. Quanto ao ferro, a gente também encontrou um valor bem acima após o ponto de contaminação, que foi de 1,38 miligramas por litro. Sendo, como eu já falei, a portaria do Ministério da Saúde pede que seja de 0,001 miligramas, no máximo 0,3 miligramas por litro. Certo? E para o alumínio de 0,46, o que na portaria do Ministério da Saúde pede um valor máximo de 0,2 miligramas por litro. Como já falei, esses valores eles são acima, porém não estão acima do valor mínimo para oferecer um risco grave à saúde humana. A partir de agora, Raimundo, quais os próximos caminhos? Pronto, já foi detectado de que de alguma coisa está sendo jogada no rio Maracaçumé, certo? A gente tem que entender que quando a gente recebeu a denúncia, a gente só voltou ao rio 30 dias depois. Significa que já estava começando a chover, certo? Se a gente já está com todos esses índices, com o rio, com chuva e tudo, excesso de ferro, 5 vezes mais ferro do que da amostra do rio que não tem a contaminação, excesso de magnésio, não é isso? E excesso de turbidez. A turbidez já mostra claramente que alguma coisa está sendo jogada alguma coisa está sendo jogada dentro do rio Maracaçumé. A Secretaria de Meio Ambiente já tem conhecimento dos fatos, já tem até o resultado dos nossos exames feitos por um laboratório muito sério em São Paulo. De Governador Nunes Freire, Ivanias Lopes, para a Central de Notícias. Trabalho excelente, parabéns ao trabalho do Ivanias Lopes, ao trabalho dos técnicos, das pessoas aí que estão fazendo esse levantamento, mais do que comprovado, que da poluição, da alta poluição do rio Maracaçumé. Mas a reportagem vai continuar investigando agora para saber quem são os responsáveis por essa poluição e a punição que cabe a eles a partir de então.